Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou responder a pergunta que muita gente me fez nos comentários do meu último vídeo. Esse vídeo onde eu falei sobre o Miguel, né, que ele tinha dito alguma coisa em inglês, o que será que ele tinha dito? E aí no decorrer do vídeo eu disse que ele havia imitado o pastor Marcinho, que é o pastor mentor dele, é o pastor presidente dele, e aí algumas pessoas me perguntaram nos comentários, tá, mas afinal de contas, o que o Marcinho disse? Se ele imitou errado, qual seria o certo? Será que o Marcinho falou alguma coisa que fizesse sentido? Será que a profecia em inglês do pastor Marcinho era diferente? E é isso que nós vamos abordar nesse vídeo. Então vamos lá? Bom, para quem não está inteirado do assunto, o missionário Miguel, ou como ele se chama, profeta Miguel, ou alguns chamam de pastor Mirim, enfim, Miguel Oliveira, fez uma profecia em inglês para um casal que ele disse que viajaria aos Estados Unidos. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. No entanto, as palavras que ele usou, a forma como ele falou, ficou muito parecido com a forma que o pastor Marcinho profetizou a um outro rapaz que disse que iria aos Estados Unidos. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, fire, kiss my, a América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. E essa semelhança não só ficou notória, como o próprio Miguel confessou que sim, ele estava imitando o pastor Marcinho. Você está dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. A grande polêmica dessa profecia do pastor Marcinho é que ele começa dizendo para esse outro rapaz que alguém disse para ele que ele não entraria mais no Japão, e aí nessa parte ele começa a profetizar em japonês, e depois ele fala, e também alguém disse que você não entraria mais nos Estados Unidos, e nessa parte ele começa a profetizar em inglês. Eu sou tradutor e intérprete de inglês, espanhol e alemão. Não falo japonês, então essa parte eu não vou tocar nesse assunto, mas já vou deixar claro que existe sim um canal e um tradutor e intérprete de japonês que faz aí para vocês toda a tradução do que o pastor Marcinho falou, e de forma resumida, o que ele falou em japonês é que se as pessoas não dessem o dízimo na igreja, elas iriam ao inferno, ou seja, algo bem tenso, na verdade, para se dizer em um momento que está falando sobre viagem, que está falando sobre atravessar fronteiras. Mas não é nem nesse critério que eu quero entrar, porque a minha parte, o meu departamento, é o inglês. Então eu quero que você ouça com atenção o que ele disse, vou colocar numa velocidade normal e vou colocar numa velocidade reduzida para que não haja dúvidas, e vou até esclarecer algumas coisas sobre o vídeo anterior que eu fiz sobre o Miguel. Mas primeiro, vamos ouvir a parte do Marcinho em inglês. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, fire, kiss my, a América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Bom, ele já começa dizendo of the king. Aqui novamente. No vídeo anterior, quando eu postei sobre o Miguel, algumas pessoas questionaram, será que ele não estava dizendo aquele of com um F só e não com dois Fs? Em vez de estar dizendo of, estivesse dizendo of, aqui nós temos uma questãozinha. Primeiro que a frase continuaria sem sentido nenhum, mas ainda que fosse fazer algum sentido, OFF em inglês é pronunciado literalmente com som de F, off. Já o OF é pronunciado com som de V, of. Então não, o que ele disse foi claramente off. Eu vou até colocar mais lento para você ouvir mais uma vez esse início da profecia do Marcinho. Of the king, the power, of the king, the power, of the king, the power. Então, sim, o que ele falou é of the king. No entanto, vamos trabalhar com as duas possibilidades para que não haja mais aquela coisa nos comentários, você está manipulando o que ele está dizendo. Então tudo bem. Então, que seja of the king, que seria desligue o rei ou fora do rei, e que seja of the king, embora não foi isso que ele disse, que seria do rei, né? Significaria do rei. Depois ele solta essa frase aqui. King, the power, they meant the bastard. The power, they meant the bastard. The power, they meant
the bastard. Aqui nessa parte, the power, o poder. Até aqui certinho. They meant the bastard. Meant é o passado do verbo mean, que significa querer dizer. Tá? Então, se eu disser, I mean, tipo, eu quero dizer. Então, they meant, no passado, eles quiseram dizer. E lembrando, esse they não necessariamente é eles, tá? A palavra they, apesar de significar eles ou elas, ele também pode significar ele ou ela para tudo aquilo que não tenha um gênero específico. No caso, o poder, the power, não é masculino nem é feminino. Eu posso usar isso com a palavra, por exemplo, friend, que pode ser amigo ou amiga, teacher, que pode ser professor ou professora. Quando a palavra não é clara em relação ao seu gênero, eu posso utilizar a palavra they para dizer ele ou ela mesmo no singular. Então talvez aqui esse they esteja se referindo ao poder. Ou seja, o poder, ele quis dizer o bastardo. Então o poder não quis dizer o rei, né? Mesmo que no início estivéssemos falando de um rei, o poder se referiu ao bastardo. Então, the power, they meant the bastard. Olha essa continuação. The bastard, he King Fairy. Essa próxima parte tem duplo sentido. Ele fala, he, King Fairy. Ou seja, é ele, o rei Fairy. Agora, será que ele quis dizer o rei Fairy, porque Fairy seria o nome desse rei? Ou ele falou the King Fairy, o rei fada, como foi dito na profecia do Miguel? Aqui fica um pouco confuso se ele quis dizer o rei fada ou se ele quis dizer o rei Fairy, realmente um cara chamado Fairy que era rei, porque afinal de contas a pronúncia aqui bateria, seria praticamente a mesma. Então, ele já começa a falar, desliga o rei, o poder, eles quiseram dizer o bastardo, é ele, o rei Fairy. Olha só a continuação agora. Fire, kiss my... Fire, kiss mine. Fire, kiss mine. Esse fire é fogo. A palavra fogo, da forma que ele falou com tanta ênfase, dá a entender duas coisas. Ou ele tá falando de fogo, no sentido de alguém pedindo socorro, né? O lugar tá incendiado, fogo, você começa a gritar fogo. Ou fogo no sentido de quando você vai atirar, né? Preparar, apontar, fogo, fire, né? Então pode ser também nesse sentido, não ficou claro o que ele quis dizer. Mas, essa parte onde ele fala keys mine, chaves minhas, tá faltando um verbo aí, né? O ideal seria the keys are mine, as chaves são minhas, né? As chaves pertencem a mim. Então, de fato, mesmo a profecia original, aquela que o Miguel tentou copiar, é confusa também, tá? Mas só para resumir, eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem, e a legenda para vocês acompanharem, para vocês verem como foi exatamente isso que foi dito, e vou colocar numa velocidade reduzida, para que não haja nenhuma dúvida. Então, vamos lá, ouve aí. Of the king, the power, the man, the bastard, he King Fairy. Fire, kiss my... Então assim, não há dúvidas, ele realmente disse exatamente isso, e vamos lá. Só para ficar mais claro. Of the king... the power, they meant the bastard, he, King Fairy, fire, kiss mine. Então, por que ele disse isso? Vou ser bem sincero, não sei. Diferente da profecia em japonês, onde ele nitidamente jogou uma maldição sobre aqueles que não trouxessem ofertas para a igreja, que elas queimariam no fogo do inferno, essa profecia em japonês eu não entendi, aliás, essa em inglês eu não entendi o sentido, não sei quem é o King Fairy, quem é o Rei Fada, não sei se tem alguma conotação, alguma explicação para isso, mas foi isso que ele disse. Alguém disse, ele não volta mais para of the king, the power, the man, the bastard, he King Fairy. Fire, kiss my... Outra coisa que eu queria ressaltar aqui antes de encerrar esse vídeo é que quando eu falei sobre o Miguel, acho que umas 3 ou 4 pessoas questionaram nos comentários que eu estava traduzindo errado a palavra bastard, porque ele tinha dito the best. Gente, a palavra the best, ela acaba no som do T. Ela é um T mudo. Best. Best. Ela não tem esse bastard. Esse finalzinho não tem. E sim, na fala do Miguel é nítido que tem. Assim como na fala do pastor Marcinho, também existe essa terminação. Então,
Eu sei que todos nós adoraríamos ouvir algo mais bonito, como o melhor, ao invés de o bastardo, mas não foi isso que ele disse, tá? Aí, mas ele cometeu um erro porque ele não sabia inglês, não sabia... Aí são outros 500. Eu não estou falando o que ele quis dizer, eu estou falando o que ele disse. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar e se inscrever. E não se esquece de assistir o vídeo anterior sobre o Miguel, caso você ainda não tenha visto. Qualquer dúvida de inglês ou qualquer comentário que você queira fazer, eu estou aqui à disposição. Até o próximo vídeo.